Boa noite, pessoal. Bom dia a todos. Estamos aqui para mais uma aula de sistemas operacionais. E vamos continuar nossas revisões. Nós estamos nas revisões do módulo 2, né? Já fiz a revisão do módulo 1 na aula passada. E hoje vamos fazer do módulo 2. Eu começo a revisão corrigindo as atividades que eu passei. Então vamos para a atividade. Compartilhar aqui a tela para a gente ir para atividade. Estão vendo aí, pessoal, a atividade na tela? Sim? Sim. Muito bem. Então vamos lá. Primeira questão, diferencie programa, processo e thread. O programa é uma execução no ambiente monotarefa. Um ambiente monotarefa, né? Só o aplicativo está sozinho na máquina. Só vai sair da máquina quando ele realmente concluir totalmente sua execução. O processo é aquele que divide o tempo entre outros aplicativos, né? Então são aplicativos que dividem seu tempo entre outros aplicativos. E o thread é um aplicativo só que roda o seu código em pontos diferentes, que tem mais de um fluxo de execução, que pode gerar mais de um fluxo de execução, certo? Então é um aplicativo que pode ter mais de um usuário, pode ter mais de um terminal executando o mesmo código e não uma cópia dele. O 2, o que é o contexto do processo e onde mesmo é armazenado? O contexto do processo são as informações do processo quando ele sofre uma interrupção. Então, quando ele sofre uma interrupção, ou seja, quando o quantum acaba, no caso da interrupção de hardware, ou no caso dele solicitar alguma trap, que aí seria interrupção de software, qualquer uma das duas, certo? Ele é interrompido, ele sai da CPU e o contexto dele é salvo. Todas as informações dele são salvas. Onde o meme é armazenado? No registro descritor. Ele é armazenado no registro descritor, que por sua vez é armazenado na memória real, certo? Se o processo estiver no estado de pronto. Se ele estiver no estado de suspenso, é na memória virtual. 3. Cita e explica os principais estados do processo. Os 3 básicos, que é o estado em execução, o processo que está na CPU. O estado de pronto, que é os processos que estão querendo entrar na CPU. E o estado bloqueado são aqueles que estão aguardando alguma coisa fora da CPU. Estão aguardando a resolução de traps que ocorrem fora da CPU. Diferencia a interrupção de trap. Quando a gente fala em interrupção, somente interrupção, normalmente estamos nos referindo à interrupção de hardware, o fim do quanto. E a trap é a interrupção de software, né? Aquela que é programada no algoritmo. Muito bem. Aí eu peço para diferenciar. Qual a diferença das duas? A diferença é que a interrupção de hardware ela é inesperada, certo? Ela pode ocorrer a qualquer momento. A trap não, ela é programada. A gente sabe que horas vai acontecer uma trap. O programador sabe que horas vai acontecer uma trap, mas ele não sabe que horas vai acontecer uma interrupção de hardware, né? Um fim do quantum. Então a diferença é essa, é a percepção, né? A trap ela é programada, a interrupção ela é inesperada. A qualquer momento pode ocorrer. 5º, cite e explique os principais problemas encontrados na entrada da região crítica. Nós temos 3 problemas: a condição de corrida, quando dois ou mais processos entram simultaneamente na região crítica. Nós temos o starvation, quando os processos rodam requisições do SO, mas não conseguem rodar seus próprios algoritmos, né? Ficam rodando em loop infinito as requisições do SO. E o deadlock, quando os processos estão parados em uma espera circular, um esperando pelo outro e ninguém faz nada. 6º, diferencia o princípio da exclusão mútua com espera ocupada e espera bloqueada. A diferença entre os dois, que quando eu pergunto para diferenciar uma coisa da outra, não é para conceituar, não é para dizer o que é um e o que é outro, não.
para você dizer qual é a diferença dos dois, certo? Então, a diferença é o estado onde o processo fica durante a espera. No caso da ocupada, ele fica no estado de pronto. No caso da bloqueada, ele fica no estado de bloqueado. Então, a grande diferença entre os dois é esse: é o estado para onde o aplicativo vai na hora que vai ficar em espera. Estado de pronto para a ocupada, estado de bloqueado para a espera bloqueada. Sétimo, explique o conceito de primitivas e dê dois exemplos. Cite dois exemplos. Primitiva é uma instrução que não sofre fim do quanto. Ele não pode ser interrompido por hardware. Certo? A interrupção que não é uma instrução que não sofre interrupção de hardware. Isso é primitiva. Exemplos, nós temos vários. Nós temos o interregion leave region, nós temos o up down, o sleep wake, nós temos o wait e o signal, o await, o read e o advance, nós temos o send e o receive. Pelo menos essas foram as que eu mostrei a vocês, né? Descreva o problema dos filósofos glutões. Qual é o problema dos filósofos glutões? É uma mesa com 5 pratos, 5 garfos, e na frente de cada prato, 5 filósofos, né? Um filósofo por prato. O problema é o seguinte: todo mundo quer comer, e para comer precisa de 2 garfos. E visualmente a gente vê que há garfos de menos para atender às necessidades simultaneamente de todos os filósofos. Então esse é o problema dos filósofos glutões, certo? Essa mesa aí, todo mundo quer comer ao mesmo tempo, vai ficar essa confusão aí. Bom, esse aí foi o exercício que eu passei para vocês, nosso segundo exercício. Eu gosto sempre de corrigir os exercícios que eu passo, né, para que vocês vejam se vocês acertaram aí, vocês podem estudar. Vamos agora para o nosso slide. Não gosto também de ir na nossa revisão mostrar os slides, repassar os slides de maneira rápida para a gente relembrar os conteúdos, né? Então vou compartilhar aqui a PowerPoint agora. Muito bem. Então o capítulo 2 é o capítulo de processos. Nós vimos a diferença no exercício, né, de programa, processo e thread. Vimos a diferença. O programa é um elemento estático, porque ele não sai da CPU até o seu encerramento. O ambiente que ele executa é um ambiente monotarefa e só usa 10% da máquina. Certo? Por dentro dele, nós temos esses 5 elementos aqui. Quero destacar o número mágico, que é o nome interno. Todo arquivo, aplicativo, tem 2 nomes, o nome externo e o nome interno. Então, destacando que o nome interno aqui é o chamado número mágico. Ele é mágico porque o usuário, né, ele não sabe que número é esse, certo? Como se ele viesse do nada, né? Então, há essa referência aí para ser número mágico. O processo ele é um programa de execução mais o contexto, ou seja, ele vai ter um contexto, e ter um contexto significa eu posso sofrer interrupções. Então, ele vai executar num ambiente de interrupções, um ambiente onde ele vai compartilhar com outros aplicativos, certo? E, além daqueles elementos ali, nós temos mais um conjunto de elementos, certo? Mais um conjunto de elementos que vai compor esse processo em relação ao SO, né? O SO enxergando esse processo. Ele enxerga uma série de coisas que nós estudamos. O contexto do processo, já falei, são várias informações quando ele sofre uma interrupção, e ele fica armazenado no registro descritor, também chamado de bloco de controle de programa. As informações variam de SO para SO, mas basicamente eu tenho esse conjunto aqui de informações do contexto. Aqui eu tenho alguns e aqui eu tenho outros. Né? São esses 13 informações, que são as informações do aplicativo, inerentes ao aplicativo, no momento em que ele para, em que ele sofre uma interrupção. E aqui de processos, fala sobre a criação e a execução. Em relação à criação, nós temos quem cria o processo, quem starta um processo. O SO, o usuário, ou outro processo, né? O pai dos filhos executa.
E em relação à execução, ele pode rodar na CPU, que é o CPU bound, ou na controladora, que é o IO bound. Controladora, a gente sabe, né, aquele processador dedicado às tarefas do meu periférico. Thread é um aplicativo, um único algoritmo que tem vários fluxos de execução. Inclusive, cada fluxo desse tem um contexto diferente, certo? Aqueles contextos do processo, cada fluxo, apesar de ser um único algoritmo, muita gente confunde o thread como se o algoritmo se autocopiasse. Se você fizesse cópias de algoritmo, e não é assim que acontece. Ele cria contextos diferentes, mas o algoritmo é um só, a cópia é um só. E ele cria contextos diferentes para cada usuário, certo? Aqui os sites, né, que usam threads. Interrupções nós já vimos, são duas, né? A interrupção de hardware, que é o fim do quanto. O quanto é o tempo que o processo tem para rodar na CPU. E a interrupção de software, a trap, que é quando o aplicativo solicita alguma coisa fora da CPU, né? Uma região crítica, um periférico. As interrupções podem ser suspensas, mascaradas. Então, os periféricos se comunicam com o SO através de interrupções. Essas interrupções elas podem ser mascaradas, caso não seja a verde dela. Então, o SO tem uma lista de execuções que ele vai fazer. Chegou uma interrupção, pode ser que não seja a que ele vai resolver naquele momento, então ele guarda a interrupção no vetor de interrupções, certo? Até o seu atendimento. E aí, quando acontece a interrupção, o processo sai da CPU e executa o algoritmo dos 8 passos, o chaveamento de processo, que é o nosso tradicional algoritmo dos 8 passos. E aqui eu tenho esses 8 passos, né, chamando a atenção para o quinto passo, que são os serviços do SO. O quinto passo é onde o SO executa, certo? As funções do kernel, o cálculo do quanto, toda a parte de gerenciamento é exatamente no quinto passo, entre um chaveamento de processo, né, dentro do chaveamento de processo. O sexto passo, o escalonamento também, né, escolher quem é o próximo que vai entrar na CPU, e depois os passos seguintes só para preparar o campo. E aí, então, é só uma explicação sobre o tempo de vida, né, que é a soma de todos os quantos que o processo ganhou, o tempo que ele ficou ativo no meu sistema. E aí vem os estados do processo, nós temos os 3 estados básicos, né, pronto, execução e bloqueado, já falei deles lá no exercício, e temos alguns outros aqui. Deixa eu botar aqui na figurinha. Nós temos alguns outros, nós temos aqui o estado de zumbi, né, que é o processo filho que encerrou e está esperando o pai ler seus dados. Ou ele é um processo que já está encerrado, mas que os dados dele ainda são importantes para alguém. E pode ser para um processo pai ou para o próprio SO, para o usuário, certo? O estado de submissão, onde ele espera uma data específica para rodar. O estado de criação, onde ele é startado. O estado de destruição, onde ele é finalizado. O estado de suspenso são os estados da memória virtual. O pronto, quando ele quer usar a CPU, e o bloqueado, quando ele quer usar outra coisa. E aqui os 3 estados básicos, lembrando que somente através do estado de pronto é que um processo pode entrar em execução. É a única setinha que aponta para o estado em execução. E aqui a gente entra na comunicação interprocessos, o momento onde os processos vão concorrer para uma mesma área, um mesmo elemento dentro do meu sistema. Nós vimos alguns exemplos de problemas que podem acontecer, né, no spool de impressão, ou na rede, né, de transmissão de dados e tal. E aí, em qualquer um desses casos, nós precisamos implementar o sincronismo entre os processos, certo? Para que haja uma ordem, para que a gente não perca a ordem das coisas. E aí, vimos os conceitos fundamentais, né, região crítica e tal, exclusão mútua. E o que eu quero é implementar a exclusão mútua, né? É garantir o sincronismo entre os processos. Aí vimos os grandes problemas, eu comentei no exercício agora, né? A condição de corrida estável e de lock. A condição de corrida tem algumas premissas que eu tenho que me prestar atenção, né? Para na hora que eu for tentar resolver a condição de corrida. O starvation é um loop infinito. O deadlock é o mais terrível dos nossos problemas, né? O mais terrível dos nossos, mais difícil de corrigir, certo? É a espera circular. Na execução normal, nós temos o que? O pedido, ele pede, ele requisita um recurso, usa e libera.
e o deadlock vai quebrar essa execução, certo? Ele quebra a sequência. E para que aconteça um deadlock, nós temos algumas condições fundamentais, 4 condições que têm que acontecer juntas, simultaneamente, para que aconteça um deadlock. Nós vimos que muitas das regiões críticas contemplam essas 4 condições, né? Elas permitem essas 4 condições e não tem como não permitir. A gente tem que arrumar algum jeito de impedir que aconteça a espera circular. E esse impedimento ele pode ser ignorado, ele pode ser precavido, ele pode detectar e resolver, ou pode ser precavido, que é a principal forma de fazer isso, a prevenção, né? Porque a detecção é complicada, é muito lenta e complicada, e a ignorar também não é uma boa opção. Voltando aqui, só para falar desse slide aqui, né, onde ele diz que pode ocorrer deadlock com apenas um processo, no caso dele gerar thread, né, porque o deadlock pode acontecer entre os contextos, entre os usuários da thread, e ele não depende da quantidade de recursos disponíveis. Se eu tenho uma impressora ou 10 impressoras, não faz diferença para que aconteça o deadlock. E aí, para resolver os problemas, nós vimos que resolver um acaba interferindo na resolução do outro, e aí nós fizemos uma redutibilidade. O que é a redutibilidade? Tem 2 tipos de redutibilidade. É transformar vários problemas em um só, que é o caso aqui, eu transformei os 3 problemas em um só, ou um outro caso de redutibilidade, é você pegar um problema difícil e transformar ele num problema mais fácil. Certo? Então são 2 situações de redutibilidade. Pegar um problema difícil e transformá-lo num problema fácil, ou transformar vários problemas em um só, que foi esse caso aqui. Transformei o deadlock, a condição de corrida e o starvation, no problema dos filósofos glutões, os quais eu expliquei aí né, na atividade. Então, nossa meta é sincronizar os processos e eu tenho as ideias. A primeira ideia é o princípio da exclusão mútua com espera ocupada, onde o processo vai ficar em loop perguntando se pode entrar até que o SO lhe permita a entrada. Certo? Nós vimos algumas implementações, a das interrupções, que tem um problema, né, o problema de você permitir o processo ficar com quanto infinito, ele pode monopolizar a máquina. Nós temos as variáveis de travamento, que é o bit na entrada, que o problema é que o quantum pode acabar no momento errado, né, entre a checagem do bit e a entrada na região crítica. A estrita alternância, que tem uma série de problemas, nós vimos também. O algoritmo de Decker, que esse algoritmo aqui, ele é bem estruturado, mas ele só funciona para 2 processos. A evolução dele, que é o de Dijkstra, que é muito bom também, mas ele é lento, principalmente para a época que ele foi criado, ele era bastante lento, então não pôde ser usado. E aí veio a solução de Peterson, né, com o uso de primitivas, nós também já vimos no exercício. Solução de Peterson, que usou 2 primitivas, o interregion e o leave region, para resolver a entrada da região crítica, que a gente tem essas primitivas em assembler. No livro você encontra também em C, as primitivas. Mas nós vimos que essa ideia é ruim. Apesar de eu ter um algoritmo bom, como a solução de Peterson, mas ele é bom para uma ideia ruim, para resolver uma ideia ruim, porque essa ideia gasta CPU. E eu quero não gastar CPU. Então, para isso, eu posso optar pela exclusão mútua com a espera bloqueada. O processo fica no estado bloqueado, aguardando a liberação da região crítica. Todos eles usam primitivas, e o único que tem um problema efetivo é o sleep wave, porque o processo pode ser interrompido antes de receber a primitiva. Certo? Porque, no momento do recebimento, ele não sofre, mas antes de receber, depois que o SO já gerou a primitiva, ele pode o quanto acabar e gerar problemas aí graves. Uma boa alternativa, semáforos, é um algoritmo que funciona usando duas primitivas, up e down, né? Aqui tem as primitivas up e down. E vimos também que nós temos 2 tipos de semáforos, são os mutexes, são semáforos mais rápidos, mais eficientes, mas com menor controle, e os contadores, que são um pouco mais lentos, mas têm total controle sobre o uso dos recursos da máquina.
Nós vimos também os contadores de eventos, são muito similares aos semáforos contadores, né? Também fazem contagem fazer o controle, né? A contagem e o controle dos passos do algoritmo na região crítica. Nós temos os monitores, né? Que impedem o processo de entrar na região crítica, eles fazem o serviço na região crítica. Eu dei até o exemplo lá da Xerox, né? Você é o processo e a máquina de Xerox é a região crítica. Mas você, processo, não usa a máquina de Xerox. Você não usa a região crítica. Você entrega para o SO, que é o rapaz, né, da Xerox, da copiadora, você entrega para ele e ele, né, como SO, vai lá e resolve o seu problema. Ele atende o requisito de usar a região crítica. Então você, o aplicativo, não usa mais a região crítica. Quem usa é o SO. Ele só lhe dá o retorno. Igualzinho faz o rapaz da Xerox. Você entrega os papéis para ele leva na região crítica, tira as cópias e ele entrega só o resultado. Para SOs distribuídos, nós temos troca de mensagens, que é um algoritmo muito bom, que funciona. Infelizmente, ele só pode ser usado em redes muito confiáveis, redes bastante confiáveis, né? O que não acontece em muitas redes que tem por aí, né? E aí pode dar esse monte de problema, mas não são problemas do algoritmo, são problemas de rede, certo? Que pode prejudicar o algoritmo, quando a rede não é uma rede confiável. Vimos também que esses algoritmos da espera bloqueada todos se parecem, né? Menos aquele primeiro que tem problema, mas todos se parecem, esses e outros também que existem, não se esgota aqui essa possibilidade de algoritmo, mas todos se parecem, todos são equivalentes, com um eu posso emular o outro, posso simular o outro. Ok, pessoal? Ok, aí foi uma explanação. Cada um desses termos aí. Dá uma lida. Como é? Alô? Opa, não ouvi direito, como é? Ok. Ah, certo. Beleza, então isso aí foi uma explanação para a gente relembrar um pouquinho do capítulo 2, né? Uma explanação rápida, para a gente dar uma lembrada. Alguém tem alguma pergunta sobre o capítulo 1, o capítulo 2, o capítulo 3, ou qualquer um dos 6 capítulos que a gente viu? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Não? Muito bem, pessoal. Qualquer dúvida, vocês sabem, né? Podem perguntar no WhatsApp, no Classroom, tá disponível as ferramentas para vocês tirarem dúvida. Por enquanto, a prova ainda continua na data que está lá marcada no portal do aluno. Qualquer alteração, eu avisarei com bastante antecedência. Não se preocupem, colocarei no grupo, no Classroom, no WhatsApp e na aula seguinte. Certo? Então, fiquem atentos aí ao grupo, não deixem de ler, deve acompanhar o grupo. O grupo não é um grupo de muitas mensagens, então dá para todo mundo acompanhar tranquilo. Certo? Ninguém está conversando no grupo, né? Só para tirar a dúvida mesmo e fazer os avisos importantes. Então, sempre que puderem aí, sempre que tiver mensagem nova, acompanhe o grupo, que é bastante importante aí para qualquer coisa. Ok, pessoal? Alguma coisa? Querem fazer alguma colocação? Não? Por enquanto não, professor. Muito bem. Então, eu vou me despedir de vocês. Depois eu vou gravar a aula de amanhã, né? Vocês não deixem de assistir a revisão do capítulo 3. E qualquer dúvida, estamos à disposição. Tá bom, Por combinado. favor, aquele nomezinho maroto no chat, que é a nossa chamada. Bote aí o nome no chat e uma boa noite a todos. Bom final de semana e não deixem de assistir a aula de amanhã no horário da aula. Vou tentar botar antes para que vocês já assistam. Boa noite, professor. Bom Valeu, final de semana. boa noite. Boa noite. Final de semana. Presente não, Maurício. Bota o seu nome. Pronto, agora sim. Beleza, até mais.